Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, nós vamos discutir 3 coisinhas que vão fazer toda a diferença na sua vida: o querer, as decisões e as prioridades. Como sempre, já é costume, convido a todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para terem acesso a informações sobre mim, sobre os meus projetos, links para canal de YouTube com palestras, trechos de aula e bastante informação sobre as neurociências. Também convido aqueles que ainda não assistiram, não ouviram todos os episódios do podcast para dar uma maratonada aí e se programar e ouvindo aos pouquinhos para que todos adquiram todos os conhecimentos que são apresentados. É bastante interessante. E por fim, convido a todos participarem deste podcast enviando mensagens com dúvidas, críticas, sugestões, elogios. A comunicação pode ser feita através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou então por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E o assunto desse episódio são essas 3 palavrinhas mágicas que, na verdade, representam ações, representam atitudes que vão fazer toda a diferença na vida de todos. Para tornar a discussão mais fluida, eu vou separar e vou justificar o porquê dessas 3 palavras, né? Eu vou começar com a palavra querer. Querer, ter vontade, né? A vontade, o querer. E por que eu digo que isso muda a vida? Porque nada que é feito sem o querer é feito da melhor forma possível. Isso é uma máxima que vale para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele tem tendência à acomodação, ele tem tendência a sempre ir pelo caminho mais fácil que ele encontra, ele tem várias tendências que vão nos empurrar a tomar atitudes, muitas vezes, que não são as melhores, não são as mais eficientes para cada momento. Justamente por uma questão de acomodação, por uma questão de querer ir pelo caminho mais fácil, menos trabalhoso, né? Querer ter menos trabalho. E a gente já sabe, já é um lugar comum aí que a gente escuta direto, que tudo que vem fácil vai fácil, né? A gente quer conquistar algo, isso dá trabalho. Então a gente não pode se acomodar, a gente não pode ir pelo caminho mais fácil. E vamos ter naturalmente essa tendência. Então, a gente tem que considerar que essa palavrinha querer, ela vai ser o básico e o fundamental de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Se a gente tem um problema de saúde e quer se tratar, a gente tem que partir do querer. A gente tem que querer sair daquele problema de saúde. Se a gente tem um objetivo na vida, um objetivo profissional, a gente vai ter que querer atingir aquele objetivo e querer fazer o necessário para que aquele objetivo seja alcançado. Se eu tenho uma condição profissional que não está me agradando, que eu preciso melhorar algumas condições, eu tenho que querer mudar, eu tenho que querer aprender, eu tenho que querer evoluir, eu tenho que querer agir. Então tudo vai partir dessa vontade, desse querer. E isso pode parecer simples, mas não é tanto assim não. Não é mesmo. Quando eu falo em querer, eu não falo aquele querer, eu quero, e pronto, aquele querer morno. Eu falo o querer mesmo, aquela vontade que vem de dentro e aquele querer com força. E isso é que vai mover e que vai te tirar da zona de conforto para que você tome as atitudes que sejam necessárias para que você alcance os seus objetivos. O nosso cérebro ele não vai ser movido sem esse querer muito forte. A pessoa, mas eu tenho um problema na aprendizagem, eu queria me formar, mas eu estou tendo dificuldade. Tá, mas você também vai ter que querer ser ajudado. Você vai ter que querer buscar ajuda. Então, tudo vai partir do querer. Se você está tendo uma dificuldade na universidade, por exemplo, e você se faz de coitado, você não vai chegar ao final.
Ou se chegar, vai ser um profissional medíocre, justamente porque você não quis agir como deveria, você não quis aquele objetivo de fato. E aí esse querer, a gente precisa ponderar algumas coisas para isso, né? Como eu falei, não basta eu quero. Tá, quer mesmo? Quer de verdade? Quantas pessoas às vezes entram para um trabalho, entram para uma faculdade e quando chega no meio fala, não é isso que eu queria, não gostei. Será que no início ele estava querendo mesmo? Ou ele foi na onda de alguém, ou ele foi em algum modismo, né? Então, a primeira coisa para a gente saber se a gente realmente quer é a gente se informar sobre. Então, se eu quero entrar num projeto, se eu quero iniciar um projeto, se eu quero fazer uma faculdade, se eu quero assumir um trabalho novo, eu tenho que primeiro saber o que aquilo envolve, saber se eu realmente estou disposto, saber se realmente eu quero. Então, se você não tem total certeza se é aquilo que você quer, o primeiro passo, não vai entrando numa universidade, você vai gastar energia, vai gastar tempo para no final ver que não era o que você queria. Então, ao invés de fazer isso, por que não buscar um cursinho de curta duração sobre o assunto, buscar conversar com pessoas que já atuam na área, acompanhar um dia de trabalho de algum colega, e aí você vai formando essa ideia de se realmente é isso que você quer ou não. E isso é fundamental, né? Você encarar um projeto querendo encarar. Isso vai fazer toda a diferença. Não adianta você buscar, indo para outros ramos da nossa vida, né? Você tem um problema de saúde, não adianta você buscar um médico não querendo uma solução. Você não vai conseguir essa solução, né? Se você se fizer de coitado e não quiser solucionar aquele problema. Por quê? O teu cérebro vai te boicotar o tempo todo. Se você não tem a vontade, o querer fazer aquilo, o teu cérebro vai se acomodar, você vai perder hora de remédio, você não vai levar tratamentos adiante, você vai deixar de fazer algum exame. Então, a coisa vai se tornar arrastada e o problema não vai ser solucionado como deveria. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, o nosso cérebro, ele vai precisar dessa vontade e que essa vontade seja muito forte para que ele tome as medidas que sejam necessárias para alcançar o que a gente quer. E como eu falei, essa tendência de acomodação e essa tendência de ir pelo mais fácil que ele tem, só vai ser derrubada, só vai ser transposta por uma vontade muito grande, por um querer muito grande. Aí se diz, poxa, mas como que eu consigo isso? Eu estou desanimado, eu não estou buscando as coisas. Cada um vai ter a sua forma. Não vai ter uma fórmula mágica de se auto-incentivar e para que você queira de fato com vontade, né? Mas uma dica que eu posso deixar aqui talvez seja aquela que eu já dei, informação. Essa talvez seja a chave, né? Você gostaria de desenvolver um certo projeto, mas será que eu quero mesmo? Será que eu vou topar mesmo encarar as dificuldades que eu vou ter pela frente em prol daquilo que eu estou querendo? Então, qual é a melhor forma de saber e qual é a melhor forma? Não é fazendo. Porque se você começa a fazer sem ter a vontade que deveria, no grau que deveria, no primeiro obstáculo você vai cair. Então, não faça isso. É preferível você, antes de encarar o projeto, busque projetos similares, converse com pessoas, veja filmes referentes a isso, veja documentários, veja reportagens, leia jornais, leia informação, busque sites que falem sobre esse tipo de projeto que você quer desenvolver, troque muita informação com pessoas, acompanhe o dia a dia de outras pessoas, e aí você vai poder ter duas situações. A primeira, perceber que não era bem aquilo que você queria, e aí você economizou o tempo e a energia que você desprenderia para tentar fazer uma coisa sem solução. E uma segunda uma segunda alternativa que pode acontecer aí é você se inspirar. Então, ao conversar com outras pessoas, ao ler reportagens, ao ver coisas na televisão, ao ver sites, aquela vontade, de repente, ela pode começar a se intensificar.
você pode se inspirar, ter outras ideias e isso tomando força. Aí sim você tem que seguir adiante, porque aí sim você vai ter a força necessária para vencer a sua procrastinação, para vencer a sua acomodação para as situações. Então, antes de encarar um projeto, antes de encarar alguma coisa, é importante, foque no seu objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu quero na minha vida? Eu quero este objetivo. Perfeito. Agora, eu tenho realmente vontade de fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso contra tudo e contra todos? Você está com essa força de vontade? Sim ou não? Se não tem, antes de iniciar, busque. Se informe, se motive ou larga para lá. Bom, então eu falei primeiro dessa questão da vontade, do querer. Mas eu citei outras duas palavrinhas. A segunda palavrinha são as decisões. Por quê? Independente das dos nossos objetivos e da vontade de fazer alguma coisa, nós temos que levar em mente que nós somos escravos das nossas decisões. E quando eu falo que somos escravos das nossas decisões, é porque somos mesmo. Não temos como fugir. E a gente tem que ter a noção de que não existem decisões grandes, decisões pequenas, grandes decisões mais importantes, menos importantes. Isso é muito relativo. É muito relativo. A gente tem que colocar na nossa cabeça que até as menores decisões do nosso dia a dia, elas podem impactar outras pessoas ou impactar o nosso futuro de maneira radical, avassaladora. E uma decisão, às vezes, de tomar ou não um café. Isso é verdade. Eu já falei isso sobre o outro episódio, estou resgatando nesse, onde tem um conjunto de ações aí que a gente precisa tomar para alcançar os objetivos. Mas essa questão das decisões já foi tema de outro episódio também. Vocês podem buscar lá, se reportar, que vocês vão ouvir com mais detalhes. Mas eu cito aqui até uma adaptação livre, vamos dizer assim, daquela teoria do caos, que é uma teoria que foi estudada principalmente em áreas exatas, áreas de física, matemática, engenharia, mas que se aplica a qualquer área biológica, área humana, né? A teoria do caos ela é aplicável em qualquer segmento. E ela, vamos colocar uma forma assim, lúdica de entender essa teoria do caos, porque ela é muito técnica, mas uma forma facinha de explicar é através de uma metáfora que até um meteorologista, Lawrence, que é o sobrenome dele, ele usou essa metáfora, né, que o bater de asas de uma borboleta num lado do planeta pode gerar um furacão do outro lado do planeta. E ele fez essa metáfora e é verdade. As coisas mais simples da vida, as decisões mais corriqueiras, mais cotidianas, que a gente não dá a menor importância, podem ser fundamentais para o nosso futuro e para o futuro de outras pessoas. Por que isso? Eu vou repetir aqui um conceito que eu já dei. Os fatos e as ações e as reações, elas são sempre encadeadas. Uma coisa está sempre ligada à outra. Nós não somos uma ilha, nós vivemos em sociedade, nós vivemos num mundo onde a ação de um interfere na do outro. As coisas são como uma teia. E aí você imagina o seguinte, às vezes você está, um exemplo, desempregado, e aí a sua decisão de, sei lá, ir na esquina, ir na praça, dar uma volta, ou não, ficar em casa vendo televisão, pode fazer toda a diferença na tua vida. Por quê? Eu estou em casa vendo televisão, nada acontece, beleza, mas eu vou na pracinha, não tenho dinheiro para ir em lugar nenhum, vou dar uma volta na praça, sentar num banco, ler um livro. Aí nisso que você vai na praça, de repente você encontra com uma pessoa que você não via há anos, que te comenta de uma empresa que você não sei o que você tenta ir naquela empresa que ela está trabalhando, no final você consegue um emprego, aí você continua trabalhando, é promovido, vira diretor. Então, de repente, a sua decisão de dar uma volta na pracinha pode te transformar num diretor de multinacional mais à frente.
pelo simples fato de encontrar alguém nessa pracinha. Se você tivesse decidido não ir na pracinha, você não teria aquele futuro. Percebem? Então, todas as decisões trazem consequências. E a gente tem que ter isso em mente, que as nossas decisões, por menores que sejam, vão ser determinantes para o nosso sucesso ou não, para o alcance dos nossos objetivos ou não. Aí você me diz, poxa, mas como que eu vou adivinhar? Não tem como adivinhar muitas vezes. Algumas vezes tem, outras não. Você tem que ir tentando jogar ao mesmo tempo com as probabilidades, ao mesmo tempo com que você percebe ou sente, né, o que o teu cérebro está te dizendo naquele momento para fazer, e você vai ter que tomar as suas decisões. Porque eu estou dando um exemplo aqui da pracinha, mas tem o outro lado também. Você pode decidir ir na pracinha e não ouvir o telefone tocar em casa, que era uma oportunidade que você deixa de ter. Então, você ir pode ser bom, você não ir pode ser bom. Como que você vai saber? Então, muitas decisões a gente não vai ter o controle, por isso a teoria do caos. Você não tem o controle sobre todas as suas decisões, nem sobre o teu futuro. Mas essas decisões que você não tem controle vão determinar o teu futuro. Percebem? Tudo bem que você não tem o controle de tudo, mas você pode tentar, sempre que possível, tomar as melhores decisões. Porque algumas decisões são imprevisíveis, porém outras não. Outras você tem indícios do que pode ocorrer numa decisão, que pode ocorrer com outra decisão. Então, é importante, sim, estar atento às decisões. Então, seguindo aqui, relembrando, tudo começa no nosso querer. Querer algo e querer muito esse algo. As oportunidades vão surgir. Elas surgem a todo instante. O que acontece é que a gente, às vezes, não decide de maneira a aproveitar essas oportunidades, talvez de forma até inconsciente. Deu azar? Talvez. Era o destino que não era assim? Talvez. Aí eu não vou saber dizer que é algo que a ciência não tem como te explicar. Mas a gente tem que ter essa noção. Né? Cada passo nosso interfere no nosso futuro. Tá? Escolher ir para casa por um caminho e não por outro pode mudar a nossa vida. Né? Num caminho a gente pode ser assaltado, levar um tiro, no outro não. Vai saber. Então, a gente precisa estar atento para, no maior número de decisões possíveis, tentar tomar as acertadas. Sempre que houver a possibilidade de ter esses sinais. Né? Não deixar os nossos impulsos emocionais, não deixar coisas que fogem ao nosso querer falarem mais alto. Né? Então, o nosso querer é fazer uma coisa, a gente já conseguiu se motivar, e aí chega um momento de decisão, o nosso cérebro nos empurra para o que é mais cômodo, para o que é mais fácil, e a gente tem uma outra alternativa que não é tão cômoda, não é tão fácil. Esta decisão vai ser crucial. Então, tomar as decisões corretas vai ser fundamental. Tirando essa questão que a gente não tem como prever, o que eu posso falar sobre as decisões é que elas são altamente determinadas pelas nossas experiências. Então, quanto mais bagagem de conhecimento você tem, em qualquer área, em todas as áreas, né, conhecimento que seja de assistir muita novela, que seja de assistir muito filme, que seja de ler muito livro, vai te dar bagagem para tomar decisões melhores. Então, quanto o teu nível de experiência, o teu nível de conhecimento vai ser proporcional à qualidade de suas decisões, até inconscientes. Porque independente da gente conscientemente tomar uma decisão, nosso cérebro a todo instante toma decisões por conta própria. Inconscientemente. E ele faz isso com base em experiências passadas. Então, quanto mais experiências você tiver, trabalhos voluntários, experiências de vida, ações, eventos, passeios, tudo que você tiver de vivência,
Quanto mais vivência, melhor a qualidade das suas decisões, por menor que sejam. Quanto mais conhecimento, leitura de livros, filmes, aprendizados, cursos, melhor a qualidade das suas decisões. Tá? De repente, um curso de culinária que você faz te ajuda a tomar melhores decisões numa área econômica. É um longo assunto, é uma longa explicação do porquê, mas isso ocorre, é importante vocês saberem. Então, a dica que eu posso deixar para melhores decisões foi aquela que eu já dei em outro episódio. Ler bastante, aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e de vivência, fazer coisas novas sempre que possível. Isso vai aumentar a qualidade das suas decisões até inconscientes. Então, você parte do seu querer, definiu o que você quer, hora das decisões. Você vai ter uma atrás da outra até inconsciente. Até essas decisões de tomar cafezinho naquele momento ou não, sair na chuva ou não, que podem interferir no nosso futuro, às vezes a gente não vai dar importância, mas o nosso cérebro vai decidir pela gente. E quanto mais bagagem a gente tiver, mais ele vai nos direcionar para o certo. E aí quando eu falo das nossas decisões, do nosso futuro, eu faço esse parênteses, né, do que eu falei lá no início. Isso interfere no nosso futuro, mas interfere no das outras pessoas também, né? Então, um passeio que você resolveu dar, de repente vai interferir no teu futuro, mas também vai interferir no de outras pessoas que estão ao seu redor ou que estão interligados naquele momento contigo por algum motivo, né? Muitas vezes até um desconhecido que você topa na rua, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa por algum motivo até que você considere banal. Então é bom ficar bem atento e nunca dar pouca importância a decisões pequenas. Tá? E para finalizar, a terceira palavrinha que eu citei são as prioridades, né? As prioridades, o que acontece? Você tem o querer, você tem as suas decisões que você vai tomar, beleza? E aí você tem as ações que você precisa fazer, né? O que você precisa, como você precisa se mover para alcançar os seus objetivos. E isso vai ter um forte impacto das prioridades que você define para a tua vida, da prioridade que você define das suas ações do seu dia a dia. Por exemplo, você quer muito se tornar um funcionário público, digamos que seja o seu objetivo de vida, você se motivou a isso, é o que você quer, você está com um querer forte, está tomando todas as suas decisões para que isso ocorra, né? Se inscreveu em curso preparatório, comprou materiais para estudar, fez isso, fez aquilo, ótimo. Mas se as suas prioridades não forem essa, se você não deixar de lado coisas que muitas vezes você gosta para dar prioridade ao que você quer, o que você quer não vai sair do papel. Ou vai ser muito mais penoso. Então, você quer isso, quer passar num concurso, é o seu objetivo? Maravilha, tá? Mas a sua prioridade é essa? No seu dia a dia, qual é a sua prioridade? É dar uma voltinha, tomar uma cerveja? Ou é estudar? O que você vai priorizar? Se você tiver a oportunidade de sair com um colega para tomar um chopinho, e você tem aquela pilha de livros na tua mesa, você vai pensar duas vezes, você vai tomar o chopinho para esfriar a cabeça, ou você vai encarar o estudo e depois de encarar o estudo necessário você vai? Qual vai ser a sua prioridade? E isso, de novo, se aplica a todos os ramos, aos teus objetivos profissionais, aos teus objetivos pessoais, à tua vida familiar, se aplica às suas questões de saúde, né? Qual é a sua prioridade? Como que você vai definir e encarar essas prioridades? Você sabe que você precisa fazer um exercício porque o médico falou que se você não fizer, você vai ter um problema muito sério. E aí, num dado momento, vai passar um filme bacana na televisão justo na hora daquele exercício que você programou.
qual vai ser sua prioridade? Ah, não, eu vejo o filme porque não vai repetir, depois eu faço... E aí você começa a procrastinar, você começa a ter, inverter suas prioridades e a coisa não anda. Então, eu quis discutir esses 3 assuntos aqui que ficam como dicas para você conseguir alcançar os seus objetivos e conseguir trabalhar de forma mais fluida. Você se conscientizar que, antes de tudo, você tem que estar movido a fazer o que você quer, você tem que querer de fato, você tem que desejar, você tem que ter força de vontade. Segundo, você tem que valorizar todas as suas decisões, por menores que sejam, e tentar tomar as melhores possíveis, se informar ao máximo, adquirir experiências ao máximo para que suas decisões sempre sejam de qualidade, né? Eu faço até um parênteses aqui, tem gente, eu ouço vários comentários, poxa, fulano só dá sorte na vida, tudo acontece com ele. Será que as oportunidades deles são diferentes das suas? Será mesmo que a vida escolhe pessoas e coloca oportunidades só na frente de algumas pessoas e não na de outras? Ou será que você não está valorizando bem as suas decisões, você não está adquirindo uma bagagem para aproveitar bem esses momentos de decisão? Então, o importante é vocês refletirem sobre isso para que vocês possam sempre buscarem e conseguirem alcançar os objetivos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para escrever para a gente com críticas, sugestões e elogios, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou uma mensagem de WhatsApp para o código 22 99222 1003. Encontro vocês aqui na próxima semana, hein? Até lá!